Páscoa é uma data festiva comemorada todos os anos por todos. Sim, por todos. Cristãos, judeus, católicos, ímpios e ateus. E se você quiser acrescentar mais um grupo social, fique à vontade. Cada vez mais, pessoas de todas as expressões religiosas se unem e se tornam-se adeptos de datas festivas, que traz certo teor religioso. O Natal e a Páscoa são grandes exemplos. Acontece que o desejo inflamado das pessoas pelo dinheiro tem crescido cada vez mais, e o resultado é o sagrado sendo engodado pelo profano. Mas o que é realmente a Páscoa? A Páscoa é a celebração de uma festa instituída por Deus, para o povo que ele libertou com forte mão das garras do Egito. Israel viveu 430 anos como escravos e sofrendo o duro tratamento das mãos dos egípcios. Em Êxodo 12, a partir do verso 1, Deus fala aos líderes do povo hebreu para que as famílias sacrificassem cordeiros, e o sangue desses cordeiros deveriam ser passados nos umbrais das portas para marcar quem era o povo de Deus. Êxodo capítulo 12. Diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fessuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que ele, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira, o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-los-ei à pressa e à Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que vos estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá dentre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Todos os que marcaram suas casas foram livres do anjo de Deus, que feriu o Egito naquela noite. Todos os primogênitos dos egípcios e dos seus animais foram mortos como sinal da 10ª e última praga. No versículo 14 do capítulo 12, Deus decreta a Páscoa judaica, que tem por cerimônia comer pães asmos, ou seja, sem fermento, e ervas amargas. Essa celebração marca o dia em que Deus libertou Israel das mãos dos egípcios, para uma nova vida. Essa é a Páscoa judaica. Não tem nada a ver com essa Páscoa dos chocolates que vemos. Mas agora, vem outra pergunta. Os cristãos deveriam comemorar essa Páscoa? A Páscoa para os judeus era celebrar a vitória de Deus sobre o Egito e alegrar-se e comemorar sua libertação e a nova vida que agora eles teriam em outra terra, outro mundo, por assim dizer. E para nós, cristãos, a Páscoa também é libertação e nova vida. Em Cristo Jesus, e só em Cristo, somos libertos de nossas vidas escravizadas pelo pecado e convertidos a uma nova vida. Em Lucas 22, no capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo anuncia a nova Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele aos apóstolos, e lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e repartir entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Aqui,
o Senhor Jesus instaura a ceia do Senhor, que nos faz lembrar o sacrifício redentor, onde o Deus glorioso, o Ser perfeito, encarna e se esvazia da sua glória para dar a sua vida até a morte, e morte de cruz. Sua morte foi para libertar o povo dos seus pecados e da maldição terrível e merecida que era sobre eles, a morte eterna, o inferno. A grande manifestação da justiça do Senhor e a sua ira derramada naqueles que pecaram contra Deus. Este é o inferno. Esta é a mensagem que a mesa do Senhor nos lembra. E esta é a Páscoa daqueles que são chamados cristãos. A morte redentora de Cristo, que nos livra da culpa desta morte, mas este que morreu também ressuscitou e habita em nós para nos dar novo fôlego de vida, para tratar nossos pecados, para tratar nosso caráter, para nos fazer andar em novidade de vida. Essa é a mensagem que a mesa do Senhor nos lembra. E esta é a Páscoa daqueles que são chamados cristãos. A morte redentora de Cristo, que nos livra da culpa do pecado da morte, mas este que morreu também ressuscitou e habita em nós para nos dar novo fôlego de vida, para tratar nossos pecados, para tratar nosso caráter, para nos fazer andar em novidade de vida. A Páscoa para o cristão não é a Páscoa judaica, ou muito menos a Páscoa profana deste presente século. A verdadeira Páscoa que Cristo nos deixou é relembrar e adorar ao Senhor pela libertação e nova vida que temos essa Páscoa. A nossa Páscoa está em Cristo Jesus. Somente em Cristo as palavras de salvação e nova vida fazem sentido. Somente em Cristo existe Páscoa para os cristãos. Para entendermos melhor o sentido da Páscoa e fugirmos dessa cultura de valores invertidos, precisamos entender o que é a expiação. E para entender a expiação, a gente precisa deixar claro duas coisas. Hebreus 9:22 vai dizer que, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Outra coisa que não podemos jamais esquecer, ao contrário, precisamos cada vez estar mais entendidos quanto a isso, é o que diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Um abismo de separação existiu entre Deus e o homem, pois Deus, em sua infinita santidade e pureza, não pode se relacionar com o homem impuro, pois esse cometeu pecado. E uma vez que aprendemos em alguns vídeos anteriores que o pecado é a transgressão da lei, a justiça de Deus é violentada. E essa transgressão, ela não pode ficar impune. Ainda que o Senhor seja cheio de amor, o suficiente para ter a sua ira aplacada, a justiça precisa ser cumprida. O dia denominado Dia da Paixão de Cristo, não podemos aceitar viver em uma ideia utópica e até mesmo ignorante de que Deus é amor e isso basta. 1 João 4:8 diz que Deus é amor, mas Isaías 30:18 também diz que Ele é Deus de justiça. Ou seja, ambos atributos pertencem a Ele e não se contradizem. Uma vez que colocamos um atributo em detrimento do outro, ou uma vez que exaltamos o atributo amoroso do ser de Deus e negligenciamos a sua justiça, criamos um ídolo, mentimos, e essa verdade não está em nós. Romanos 3:5 diz que, mas se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Isso ele usa critérios humanos para dizer isso. A lei da expiação ou do sacrifício, então, é o meio pelo qual o Deus Santo se relacionaria com o homem pecador. Uma vida sacrificada pela outra. E essa é a eficácia do cumprimento dessa lei, que tornaria Deus próximo ao homem. O capítulo 22 de Gênesis narra o momento em que Abraão leva seu filho amado como oferta. E claro para nós que essa oferta sofrida de um pai em entregar seu filho amado é uma sombra do sacrifício de Cristo, dado como oferta pelo Pai para a remissão dos pecados. Porém, Isaque não foi sacrificado, não foi morto. O caráter expiatório repousa na entrega de Abraão, mas a substituição, a expiação pelo pecado, ela existiu no sacrifício do cordeiro provido pelo próprio Deus em lugar de Isaque. Aqui, de fato, sentimos essa tipologia de Cristo que seria entregue em lugar dos pecadores. Os capítulos 12 e 13 de Êxodo mostram que a Páscoa representa para Israel o dia da sua independência.
A palavra hebraica para Páscoa é Pessa, que significa passagem, passar de largo ou passar por cima. A última praga do Egito, antes do povo hebreu passar pelo Mar Vermelho, foi o anjo da morte, ou o anjo destruidor. E a sua ação consistia em destruir todos os primogênitos, exceto aqueles em quem as suas casas tivessem sido passado nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. Nessas casas, o anjo destruidor passaria de longe, não poderia atingir nenhum filho primogênito. Isaías 53, do 7 ao 8 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Atos capítulo 8 narra a história de Filipe. Ao encontrar o etíope que lia essa passagem de Isaías 53, o etíope o questiona: a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. João Batista, no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 29, o chama de o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Há outras menções que apontam o sacrifício do Cordeiro como o tipo que apontaria para o sacrifício de Cristo, sendo esse o Cordeiro oferecido na última e definitiva expiação, se tornando propício e derramando o seu sangue como o Cordeiro que era sacrificado e tinha o seu sangue aspergido no propiciatório, nos sacrifícios anuais que ocorriam no Antigo Testamento. Esse sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado pela remissão de muitos, o qual é lembrado todas as vezes que cumprimos o sacramento da ceia e fazemos isso em memória dele, esse sangue tão precioso é o sangue que nos garante andar por esse novo e vivo caminho, onde não é mais necessário nenhum sacrifício. E é por esse sangue que somos purificados. Como diria o hino de número 39, escrito por Eden Reader: se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, eu estou. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, versículo 22. Qual foi a melhor e a maior notícia que o mundo ouviu em toda a história? Para os cristãos verdadeiros, foi a ressurreição de Cristo Jesus. A vida de Cristo e sua veracidade é uma das histórias mais emblemáticas e discutidas por cristãos e não cristãos. O fato é que um único evento bíblico altera todo o significado de nossa crença e a história da humanidade, a ressurreição. Para muitos, Cristo foi o maior enganador que já existiu e o maior contador de histórias. Sua ressurreição altera tudo na história. Se isso não acontecesse, a morte o teria vencido, a palavra não teria sentido, sendo sua vida e obra uma tremenda maluquice. Essa ressurreição significa vida de um Cristo que esteve morto e hoje está vivo, de um Cristo que venceu a morte pelo seu poder e hoje reina à destra do Pai. Cristo que venceu o aguilhão da morte, hoje reina, vive ressurreto e intercede em favor de nós. O túmulo estava vazio, por isso a ressurreição se torna tão importante. Sem a ressurreição, a morte seria a última palavra. Não haveria esperança alguma. Sem a ressurreição, o cristianismo seria uma farsa inventada por homens. Não haveria sentido, uma religião vazia. Aqueles que foram martirizados pelo nome de Cristo, como Paulo, teriam morrido em vão. Sem a ressurreição de Cristo, de que adiantaria a luta dos apóstolos pelo Evangelho? Por exemplo, Paulo, que tanto se esforçou e lutou para pregar a Cristo ressurreto e que por ele somos transformados e temos a vida eterna. A grande diferença do cristianismo para as outras religiões é que o túmulo de Cristo estava vazio. Você pode até visitar o túmulo de Allan Kardec, Maomé, Buda e outros deuses com D minúsculo por aí. Já o de Cristo está vazio, e isso já nos basta. A ressurreição é um fato histórico e, por conta disso, muitos adversários, inimigos, tentam desmentir a história, dizendo que Cristo não foi crucificado,
que roubaram o seu corpo e até que as mulheres erraram de túmulo. Acredita nisso? Primeiro, Cristo apareceu a Cefas, mais conhecido como Pedro. Depois aos 12, foi visto também por mais de 500 irmãos de uma só vez. Visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e, por fim, apareceu a Paulo e a João. As evidências são encontradas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, 5 a 8. Após a ressurreição, os discípulos não ficaram acuados, cheios de medo e perturbados com os acontecimentos. Eles foram poderosamente transformados, tornaram-se ousados, valentes, poderosos no testemunho, enfrentaram batalhas, ameaças, prisões, mortes como mártires, sem nunca recuar. Eles não viveriam em prol de uma mentira dessas e nem mesmo morreriam. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Ela foi estabelecida sobre a rocha desta verdade incontestável do Evangelho. Ou seja, o impacto da ressurreição é fatal. Ela é quem nos conduz à transformação. Por ela somos ressuscitados dentre os mortos e transformados completamente, tendo a vida eterna através dos méritos e obra de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, de 20 a 28, Paulo apresenta Cristo como a primícia dos que dormem. Assim como a morte veio por um homem, a saber, Adão, assim também a vida e ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo. Seremos totalmente transformados por causa de Cristo. Só existe conversão, remissão de pecados, arrependimento pela morte e vida de Cristo. Mas o que vemos hoje? Qual é a realidade da igreja na celebração da Páscoa e da ressurreição de Cristo? O que é evidenciado nessa época quando presentes, doces, chocolates são trocados e o verdadeiro significado é jogado fora, tragado pelas falsas doutrinas, ideologias e crenças? Qual deve ser o nosso posicionamento frente à tão descontrolada visão capitalista arraigada em nossa sociedade que culmina nossas vidas dia após dia? Qual a motivação da Páscoa que celebramos nos dias de hoje? Por diversas vezes e sem percebermos, gastamos mais tempo pensando no encontro da família, a comida que será posta à mesa, os doces que serão distribuídos e presenteados, o tempo que ficaremos junto aos nossos cônjuges. O que nos falta é reverência para com o significado, devoção na entrega e vida de Jesus Cristo, meditação silenciosa sobre nossa vida e da vida de nossas igrejas. Lembrando, nós só podemos ser libertos uma vez que fomos escravos. Só podemos ressurgir dos mortos uma vez que já morremos. Só podemos ter uma nova vida uma vez que fomos salvos. Deus abençoe.